E o ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento sobre a lei das estatais. O caso iria à votação no plenário porque o ministro Ricardo Lewandowski concedeu o liminar que suspendeu a necessidade de quarentena de 3 anos para políticos indicados a cargos nessas empresas. Berenice Leite tem os detalhes. O julgamento foi interrompido após o ministro Dias Toffoli pedir vista do processo, ou seja, mais tempo para avaliar o caso. Na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu suspender o trecho da lei das estatais que impedia ministros de Estado e secretários estaduais e municipais de atuarem nas diretorias e nos conselhos de administração de estatais. Mas a decisão ainda precisa ser referendada pelo plenário da Corte. Apesar da paralisação do julgamento, a liminar de Lewandowski continua valendo. O Supremo Tribunal Federal interrompeu nesta sexta-feira o julgamento sobre a validade da liminar que suspendeu parte da lei das estatais, aprovada em 2016, que proíbe indicações de pessoas ligadas diretamente a governos e com ligações diretas com partidos políticos para a diretoria de empresas públicas. Esta não é a primeira interrupção do julgamento. No dia 11 de março, o ministro André Mendonça também havia solicitado mais tempo para avaliar o caso. A flexibilização da lei das estatais foi liberada a partir de uma ação protocolada pelo PCdoB. Na decisão, Lewandowski disse que a lei restringiu as indicações para as estatais. O magistrado justificou o seguinte, abre aspas, não obstante os bem-intencionados propósitos do legislador nesse aspecto, a lei das estatais, ao que tudo indica, foi muito além das limitações já positivadas no ordenamento jurídico, criando hipóteses de vedação à escolha de administradores que funcionam como impedimento absoluto à nomeação. Fecha aspas. De Brasília, Berenice Leite. Agora são 12h57. Gustavo Segré, vamos falar também sobre este assunto. Quero que você nos dê uma análise sobre essa suspensão do julgamento das regras da lei das estatais. Me surpreendeu, Paula, que o ministro Dias Toffoli pedisse vista e isso vai demorar um pouco a conclusão desse processo. Pessoalmente, eu acho interessante a análise de que uma pessoa política não deveria estar numa estatal, salvo que a sua condição técnica o habilite para isso. Estamos falando de empresas públicas ou empresas mistas que têm uma responsabilidade perante a população muito grande e cujo resultado impactará também nas contas públicas. Nós já vimos em governos anteriores que as estatais eram utilizadas para financiamentos que não tinham nada a ver com o seu desenvolvimento como empresa. E muito mais ainda quando elas davam prejuízos precisamente por estarem administradas por pessoas que não entendiam do assunto. Na contracara, quando a gente avalia o último governo, Bolsonaro e Paulo Guedes, as estatais tiveram uma condução técnica e o resultado se viu por si mesmo. O resultado de lucros de todas as estatais vinculadas ao governo foi positivo em 70 bilhões de dólares nos 4 anos, uma cifra realmente importante, até próprio para financiar necessidades do governo, porque lembrando, parte desse lucro volta ao Tesouro Nacional. Então é curioso que o ministro Dias Toffoli tenha pedido vista, mas de qualquer maneira mostra que tem um interesse efetivo para colocar uma questão prática. E quando tem uma questão prática, deve ser avaliada. De qualquer maneira, a pergunta é, será que isso vai cair? O Mercadante, por exemplo, deixaria de ser presidente do BNDES caso isso não continue evoluindo no Supremo Tribunal Federal? E a pergunta fica com uma resposta em aberto.